Boa noite, sou Wagner, terapeuta em dependência química. Tô limpo só por hoje. Continuando os dois primeiros vídeos, falando um pouco mais sobre adicção ou dependência química, o uso recreativo de algum tipo de droga, seja ela qual for, estimulante, perturbadora, depressora, qualquer tipo de droga, no começo é recreativo, como eu já falei. Depois se torna um uso crônico. Qualquer tipo de droga, seja ela qual for, vai afetar a vida do dependente químico em todas as áreas da vida, social, econômica, familiar, vai atingir todas as áreas da vida, porque o uso da droga vai ser a prioridade na vida dele. Ele já não vai se importar mais com a vida social, ele vai trocar a vida social pelo uso de drogas. Costumamos dizer que o isolamento é o núcleo da nossa doença. No começo, usava em grupos, usava em festas. Com o passar do tempo, o dependente químico ou o adicto começa a entrar num processo de isolamento, vai se isolar num quarto, aonde for, para ficar usando a sua droga de escolha. As pessoas às vezes me perguntam qual é a pior droga que tem. Eu respondo primeiramente se é que existe alguma droga boa. Mas a opinião minha, a pior droga que existe é aquela que o dependente químico tem como escolha. Porque chega uma hora que do uso, que vou dar um exemplo do alcoólatra. No começo da vida social, bebendo socialmente, o álcool é uma droga social, ele tem uma escolha por determinada bebida. Com o uso crônico, com o alcoolismo já detectado na vida dele, já não importa mais qual a bebida que ele vai tomar. O que importa é a sensação que ele vai ter. Então já não importa mais a bebida. Ele precisa do álcool dentro do seu organismo para continuar vivendo. A doença da adicção é uma doença progressiva. Progressiva porque sempre o dependente químico ele vai começar a usar mais drogas para poder sentir, ter a sensação do primeiro uso. Por isso é uma doença progressiva, incurável e fatal. Agora tratável, claro, para quem quiser. Progressiva exatamente por isso, mas o dependente químico ele não tem essa noção. No começo, usava nos finais de semana. No começo, o dependente químico ele acha que consegue controlar. Então o foco dele está no controle da droga, mas não em parar. Só que com o uso ele vai esquecendo e esse controle começa a entrar num processo de desleixo na vida, degradação, ele começa a trocar tudo pelo uso da droga. Então já não é mais recreativo, vira crônico, então ele já não tem mais o foco no controle. Vou usar só no final de semana, vou usar só na sexta-feira, ele vai começar a usar durante a semana, ou qualquer dia, ou qualquer hora. Infelizmente, existem pessoas reféns de um dependente químico dentro da própria casa. Já não sabe quem vai entrar, se vai entrar o esposo, se vai entrar o filho, o pai, ou se vai entrar o monstro. Infelizmente, é uma realidade dentro de uma família que tem um dependente químico crônico. Já não sabe mais se vai entrar o homem, ou a mulher, ou o monstro. E isso, com o tempo, vão descobrir que quem está entrando é o monstro, porque é isso que vai sobrar. O que acontece? A pessoa no uso crônico, ele vai ficar hostil, ele acaba ficando de forma sempre irritado, isolado, ele se sente, não se sente mais fazendo parte de nada, de nenhum grupo. A única coisa que interessa é o grupo que anda e usa droga com ele, porque é um grupo que vai ter a mesma perspectiva de vida, ou seja, não interessa o dia de amanhã, interessa o dia de hoje, eu utilizando a droga que eu quero, a droga que eu gosto. O dependente químico chega a um ponto do uso em que ele não precisa mais, ele não se preocupa mais em viver com qualidade. Ele se preocupa em sobreviver e conseguir a sua droga de escolha a qualquer custo. Ele passa por cima de qualquer coisa para conseguir aquela sua droga de escolha. A adicção, quando era tratada como uma deficiência moral,
Muitos dependentes químicos se achavam que o uso não seria uma doença. Então eles mesmos, o dependente químico começa a absorver o que a sociedade passa para ele. Que ele é uma pessoa que não serve, uma pessoa que não tem condições, é uma pessoa que não vai sair daquilo. Isso não é verdade. O dependente químico que entende que tem uma doença que precisa ser tratada, ele vai buscar ajuda, ele aceita a ajuda e faz o possível para poder sair desse buraco que é o uso da droga. Um grande aspecto, os aspectos da nossa doença é que ela é física, mental e espiritual. A física é a compulsão. Quando um dependente químico ou um adicto, ele usa uma primeira dose, ele não vai conseguir parar. Ele é compulsivo, mas ele não é compulsivo apenas pela droga. Ele é compulsivo, ele vai ser compulsivo por todas as coisas. Então, para você que está me assistindo e ainda não tem muito o conhecimento da droga, é só observar o dia a dia do seu parente, do seu ente querido, como que ele está se comportando dentro de casa, se ele está dormindo demais, se ele está comendo demais, se ele está se isolando dentro do quarto. Se ele não tem esse comportamento, ele é uma pessoa extrovertida e está começando a ficar uma pessoa mais isolada, sem horários, sem comprometimento com aquilo mesmo, com aqueles compromissos dele mesmo. Se ele começa a faltar em trabalho, escola, faculdade, encontros, seja o que for, é preciso notar o comportamento da pessoa para poder começar a detectar que ele tem uma dificuldade com drogas. O dependente químico, ele vai perceber que tem um problema com drogas em um momento da vida dele, quando a droga faltar para ele. O que quero dizer com isso? A pessoa é o dependente químico que deita uma noite já preocupado em conseguir a droga amanhã de manhã, hora que ele levantar. Se ele estiver desempregado, se ele não tiver condições, ele vai dormir já manipulando ou já sabendo que vai conseguir, a mentira que ele vai inventar naquele dia para conseguir a droga de escolha. A adicção ou a dependência química é uma droga, é uma doença, perdão, comportamental. Se você é um dependente químico e está percebendo isso em você, se você tem um parente que está com algum tipo de problema em relação à dependência química, vamos observar os seus comportamentos ou o comportamento daquela pessoa que está ao seu lado. O outro aspecto da nossa doença, porque eu também sou um dependente químico em recuperação, é a obsessão. Quando o dependente químico quer usar, ele vai usar. Quando ele colocou na cabeça naquela manhã que ele vai usar naquela noite, nada vai parar o dependente químico. A única coisa que pode parar o dependente químico é ele mesmo. A única coisa que pode diagnosticar que ele é um dependente químico, como eu já falei, é ele mesmo. Quando instalou a obsessão na mente dele, ele vai passar por cima da lágrima da mãe, da lágrima do filho, da lágrima do pai. Ele simplesmente se torna uma pessoa egocêntrica e egoísta. Não importa mais as dificuldades que estão passando em casa, a dificuldade que ele está passando na vida social, no trabalho, já não tem mais condições nem de procurar um emprego, porque vai acordar impossibilitado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, para poder fazer uma entrevista de emprego. O desleixo vai se tornando um estilo de vida. A degradação vai se tornando um estilo de vida. Esse dependente químico, ele precisa de ajuda, e as ajudas existem. Se você está percebendo através desse pequeno vídeo que você tem dificuldade de controlar o uso de qualquer outro tipo do álcool, qualquer outro tipo de droga, né? Você precisa de ajuda. Não precisa mais ser humilhado, as pessoas não precisam mais passar por cima do seu caráter. É um erro dizer que um dependente químico, seja a droga que ele usa, não tem um bom caráter, pelo contrário. São pessoas que de repente têm um bom coração, têm uma estrutura familiar boa, financeira, mas a droga ela não escolhe classe social, ela não escolhe o pobre, ela não escolhe o rico, é uma droga é uma doença que vai aparecer em qualquer família, com ou sem dinheiro.
é uma doença que vai matar. De algum jeito vai acabar te matando, matando a pessoa, ou seu parente, ou seu amigo. Porque, como eu falei, ele vai passar por cima de qualquer coisa para conseguir uma droga. Precisa só de ajuda. Mas isso eu vou contando mais para frente nos próximos vídeos que eu pretendo publicar. Por enquanto é isso, uma boa noite, fiquem com Deus.